A gente dá atenção à sua saúde enquanto você descansa a mente. Hospital Unimed, para você se sentir em casa. Olá, estamos chegando para o nosso programa Viver com Saúde e já chegando na reta final deste ano de 2019. Quase um novo ano se aproxima, mas esse ano ainda tem bastante coisa para a gente viver, bastante emoções para a gente sentir e presenciar. E para falar um pouquinho dessas emoções internas, eu estou aqui no consultório da doutora Carla Kautz, que é psicóloga, e vai nos falar um pouquinho de todas essas emoções que a gente acaba sentindo nessa época do ano. Algumas pessoas têm euforia, outras pessoas ficam de baixo astral, então nós vamos procurar entender através da psicologia o que esses fenômenos todos, esses sentimentos todos que ficam aflorados, a gente pode fazer para melhorar, para estabilizar. Doutora, bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, Sandra. Boa noite a todos. Enfim, Sandra, realmente essas festas de final de ano, né, o Natal, o Ano Novo, eles podem despertar, sim, vários sentimentos, tanto negativo como positivo. Para algumas pessoas, mais negativo, pode despertar episódios depressivos, de ansiedade. Para aquelas pessoas que já têm um diagnóstico, né, uma predisposição a ter um transtorno depressivo, mas também não só para essas, como para pessoas que estão passando por algum conflito familiar, alguma perda de um ente querido, divórcio, né, problemas e conflitos familiares nessa época, então, né, então realmente é uma época que pode desencadear, sim, esses episódios de muita tristeza, de solidão. Até as pessoas perfeccionistas têm sentimentos como esses, assim, de vazio, de frustração. Pois é, doutora, e assim, ó, a gente trabalha tanto durante o ano, a gente vive tão intensamente todas as nossas atividades, que às vezes a gente não para olhar um pouquinho para dentro de si. E nessa época do ano que a gente entra em férias coletivas, então tu dá aquela parada, tu relaxa, pronto, baixou a tristeza. O que fazer? Primeiramente, baixou a tristeza. Mas o contexto que tu se encontra não é isso que te exige, né? Eu vou te falar assim, especificamente do Natal. O Natal, ele, a mídia e a sociedade, na verdade, ela vende uma imagem de muita felicidade. Tudo é tão bonito. Tudo é tão bonito. Lá no meio de novembro a gente já começa com aquelas imagens cheias da família, reunida, amigos, mesas fartas, o que não condiz com a realidade de algumas pessoas, né? Principalmente financeira atualmente, selfies, né? Me remete muito hoje em dia à problemática das redes sociais. Pois é. Né? Que também aquela pessoa que não participa desse cenário todo, que esse cenário todo não faz parte da sua vida, né? Pode vir a causar realmente uma tristeza muito grande. É verdade. Né? Que não tem uma família, que perdeu alguém. Então, o cenário não condiz com essa reflexão que tu está dizendo, né? O que fazer? Não existe uma fórmula mágica, né? Mas eu acredito, assim, que a gente tenha, que é necessário a gente refletir um pouco mais sobre as nossas expectativas. Porque as expectativas ficam inalcançáveis, inatingíveis com a realidade de cada um, né? Eu acho que o ser humano, por exemplo, ele tem uma virtude muito grande, que todos nós temos, que é a resiliência, que é a capacidade que a gente tem de enfrentar os problemas, né? De passar
até por traumas, assim, a gente dá a volta por cima de traumas, se adaptar às mudanças, né? Então, a gente tem essa capacidade. Eu acho que a gente tem que alimentar mais ela. Todo mundo tem. Algumas pessoas usam mais que as outras. Tá? Porque felicidade completa não existe, né? Ninguém é 100%. Ninguém é 100%. E tristeza, e luto, e solidão, tudo faz parte da vida. Então, a gente tem que tentar realmente encarar de uma forma mais resiliente. Doutora, e como mudar essa realidade quando a gente acha que as coisas, nada está perfeito, mas a gente pode tornar elas perfeitas ou quase perfeitas, sem todo esse sofrimento que causa essa época do ano? Então, eu acho que se nessa época do ano tu estás com um sofrimento muito grande, primeiramente tu pode procurar um profissional. Por quê? Porque quanto mais autoconhecimento a gente tem, menos frustração a gente tem. Por quê? Porque se eu tenho autoconhecimento, eu sei quem eu sou, eu sei de onde eu vim, eu sei da minha família, eu sei das minhas limitações, eu sei o que eu posso, o que eu não posso, eu consigo entender o meu tempo, que cada um tem o seu tempo. A subjetividade humana não é em 12 meses que a gente resolve. Por exemplo, se eu, o ano passado, prometi que eu ia me separar esse ano, passou um ano, estou aqui em dezembro, programando para festas de natais e não me separei ainda. E se lamentando. E se lamentando, e ficando triste, frustrada, se sentindo incapaz de não tomar decisões importantes como essa, não existe. Porque uma decisão como essa não é em 12 meses. A subjetividade humana é de cada um. Eu tenho um tempo, tu tem outro. Então, quando a gente tem o nosso autoconhecimento, a gente se frustra menos. Porque a gente sabe do porquê das coisas. A gente sabe porque a gente não quer mais aquilo. Ou a gente não quer mais estar com aquela pessoa. E a gente sabe das razões. Né? Se eu não conseguir fazer, se eu estou sofrendo mais este ano, eu tenho que saber porque eu estou sofrendo. Quanto mais autoconhecimento, maior a capacidade que a gente vai ter de resiliência, mais real ficam as nossas expectativas. Mas a gente sempre tem o hábito de mascarar o que a gente sente. A gente nunca quer mostrar para as pessoas, nem da nossa família e nem os estranhos, e muito menos, às vezes, um psicólogo, quem realmente nós somos e o que realmente estamos sentindo. Isso acaba causando muito mais tristezas e problemas sérios? Com certeza. Com certeza. Porque se paralisar não é a solução. Sim. Né? A gente tem que estar condizente com os nossos sentimentos. A gente tem que entender os nossos sentimentos. E é difícil. E é difícil. Para isso, a gente tem que se expressar. E transformar em palavras. Porque não adianta a gente só deixar no mundo do pensamento. A gente tem que transformar eles em palavra. Para um psicólogo, para um amigo, para um familiar. Né? Paralisar não é a solução. Enfrentar, porque a resiliência está no modo que a gente enfrenta o problema. Sim. Que a gente suporta. E todos nós somos capazes. A gente tem que alimentar essa nossa virtude. Hoje nós enfrentamos também um problema, eu acho que dentro de todas as famílias, quase todas, que é essa fase do adolescente que ele está se preparando para um vestibular. Isso causa uma frustração tão grande e é justamente nessa época do ano. E aí? Vai estragar as festas de final do ano? Vai passar as festas com esse sofrimento todo de vou passar no vestibular, tenho que estudar, preciso me interagir com a sociedade, com a família, mas eu preciso passar no vestibular, aquela coisa que fica martelando o tempo todo? Não sei se tu vai gostar da minha resposta, mas precisa. Precisa porque faz parte. Faz parte da superação. Faz parte de você lutar. Faz parte de você lutar em conquistar as tuas coisas, da responsabilidade, né? Faz parte. Então tem o lado bom. Tem o lado bom.
Né? Sim, nós temos que entender, claro, nessa noite de Natal, ok, essa noite de Natal, não, eu vou comemorar com a família, né? Vou largar os estudos, mas faz parte, porque a gente só aprende, na verdade, lutando. Então essa dica aí fica para os pais também, que acabam sofrendo bastante junto, né? Suportar junto, né? Doutora, e aquelas pessoas que têm familiares em casa doente também causam um sofrimento muito grande e a dificuldade de dizer por que eu vou comemorar o Natal se dentro da minha casa eu não tenho motivos para isso? Então, eu acho que nesses casos, assim, claro, à medida do possível, não se paralisar, né? Tá um familiar doente, claro, não vai fazer festa muito alto, né? O som alto, mas que você possa comemorar de uma outra forma. Sim. Isso é a gente ter um problema e a gente tentar fazer com que ele seja diferente. Claro que não vai ser o mesmo Natal, não vai ser a mesma festa, mas que você possa passar junto, né? Comemorar de outra forma. Né? Realmente, as dores emocionais fazem parte. Como a gente resolve todos esses conflitos no consultório de psicologia? De que forma o psicólogo ele está preparado para nos atender, suprir essas demandas que a gente tem? Eu acho assim, ó, não só nesse momento do Natal, durante todo o ano, porque a gente sempre precisa de uma ajuda. Como o psicólogo trabalha fazendo esta autoanálise, né? Tornando o paciente mais consciente da sua subjetividade, da sua identidade, da sua realidade, que o paciente possa, até dentro do consultório, criar novas expectativas. Sim. Né? Porque a gente não precisa ficar agarrados às velhas e às antigas, né? Que a gente possa criar outras metas, outros caminhos, né? Então a gente constrói junto com o paciente este novo caminho e este novo olhar. Sim. Né? Um olhar para si e não para os outros. Que é o mais importante. Né? Porque hoje a tendência é a gente olhar a vida dos outros, até nas redes sociais, assim, a vida dos outros e não olhar para a gente. E este é o papel do psicólogo, fazer com que a pessoa olhe para si, para o seu mundo interno. Esse trabalho ele não acontece de um dia para o outro. Ele é lento e progressivo? Exatamente. Ele é lento e progressivo. Por mais que muitas pessoas chegam aqui num dia e diz, mas tu vai poder me ajudar hoje? É a dúvida. Né? A gente tenta. Né? Mas é progressivo. Tem aquela pessoa que acha que tudo está perfeito e que não precisa de uma ajuda. Essa pessoa precisa de ajuda? É muito relativo. Em que sentido tu acha? No decorrer da vida. Às vezes, assim, trabalha tanto, se envolve tanto, tem muitos amigos, a vida parece perfeita, mas a gente precisa de um suporte, às vezes, para conversar, para entender todos esses sentimentos que a gente está rodeado? Mas essa pessoa, existe na vida dela sofrimento? Tô te perguntando. Se existe sofrimento, ela precisa. Porque muitas vezes a gente mascara o sofrimento. Mas se existe sofrimento, ela precisa, mesmo mascarado. Sim. Né? Onde tem sofrimento, a gente precisa de ajuda. Muito bem, nós estamos apresentando o nosso programa Viver com Saúde. Hoje estamos falando um pouquinho das nossas emoções. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos.
Elite Pós-Graduação Erechim seleciona pacientes modelos para os seguintes procedimentos de rejuvenescimento: toxina botulínica para atenuar as rugas da face, preenchedores para aumentar o volume dos lábios e reduzir sulcos faciais, ozonioterapia, laser terapia, fios de sustentação para pele flácida estimulando o colágeno, bichectomia para um rosto mais fino e triangular, microagulhamento e muito mais. Todos os procedimentos realizados no curso de pós-graduação com minucioso planejamento e a supervisão de professores renomados. A gente dá atenção à sua saúde enquanto você faz o que gosta. Hospital Unimed, para você se sentir em casa. Voltamos com o nosso programa Viver com Saúde. E a nossa saúde, o nosso corpo, ele é um todo. A gente precisa estar bem internamente para que as outras coisas da nossa vida funcionem bem, principalmente as nossas relações. E é aí que entra esse trabalho todo que a psicologia nos oferece hoje. Em Erechim nós temos excelentes profissionais. E hoje eu estou aqui com uma dessas profissionais que batalha o ano inteiro para te ver bem, para te ver fortalecido, para te ver resgatando a sua história, resgatando a sua essência. Eu estou aqui com a doutora Carla Kautz, que é psicóloga e trabalha na linha de psicanálise. Doutora, explica para nós o que a psicanálise pode fazer para nos ajudar. Então, a psicanálise, ela trabalha com o autoconhecimento, né? A gente trabalha a questão do inconsciente, o ser humano desde que nasceu, né? A sua origem, a relação familiar, a relação primária com os pais, com a mãe, né? O que isso reflete no hoje, o que pode ser que você esteja repetindo das relações primárias atualmente, o que a gente pode romper, né, com as questões transgeracionais que vêm de geração em geração e que hoje, sem se dar conta, a gente possa estar repetindo. Então, a psicanálise trabalha a questão do inconsciente, a gente transformando o inconsciente em consciente para que a gente tenha mais autoconhecimento. De novo, né? Quanto mais autoconhecimento, mais capacidade que a gente tem de ter consciência das coisas e dos nossos atos. Entendendo um pouquinho melhor, às vezes quando a gente é criança, a gente ouve não, 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 não o tempo todo em casa. Isso afeta a nossa vida depois de adulto? Com certeza. O não é importante. Sim. O não é estruturante, né? A gente introjetar o não, o limite, vai nos tornar um adulto mais responsável, talvez mais organizado. O não é importante. Agora, só não pode ser que seja um problema. Porque daí tu não vai escutar um sim, ou tu não vai escutar um elogio. Talvez a tua autoestima pode baixar, né? Porque você é sempre não. Sim. Tudo é muito, muito resistente, né? Então, pode ter consequências. Mas ele é importante. Isso que fica esse alerta, então, para as mamães aí, saber dosar o sim ou não com seus filhos. E a gente entra agora, nos próximos dias, num ano novo. 2020 já está aí, as coisas passam muito rápido. E, infelizmente, a política, a economia, ela influi muito na nossa vida e na nossa rotina. Tem pessoas que absorvem toda essa questão econômica, política, como se elas estivessem administrando um país ou um município. E a gente não pode esquecer que 2020 é um ano político. E todos nós, de uma forma ou de outra, estamos envolvidas nesse processo, processos de escolha. Como é participar de todos esses processos, mas sem levar todo esse rancor, toda essa disputa para dentro de casa, para as nossas relações com amigos, para o nosso trabalho? Perfeito, Sandra. Eu acho que a gente vai ter que se atentar a esse ano de política. A gente já tem uma experiência, né, da última eleição, que nas redes sociais a gente viu assim pessoas familiares se agredindo, né, se ofendendo em virtude de política, né? Então a gente
eu acho que a gente tem que tentar se blindar, né? A gente não pode absorver como se fôssemos nós mesmos que estivéssemos gerindo a cidade, o município, o país, né? Tanto é que eu tenho certeza que muitas pessoas que colocaram muito a mão no fogo por alguns políticos, hoje em dia, não é bem assim, né? Tem pessoas que já se questionam, assim, até o seu voto, talvez, nem sei do que, assim, mas não posso falar. Por quê? Porque pegam aquela situação como se fosse sua, como você se estivesse, né, prometendo alguma coisa. Né? Então, eu acho que a gente tem que se blindar, a gente tem que tentar separar, analisar, não pegar para si. Eu acho que a gente tem que tentar se voltar mais para as nossas famílias, os nossos problemas, as nossas individualidades, né? Porque que são grandes muitas vezes. Olhar mais para os nossos filhos, né? Ficar mais atento, tentar que eles sejam adultos melhores, porque daí a gente se esquece. Né? Neste ano de política, então, é capaz que a gente esqueça de tudo isso, das coisas mais importantes das nossas vidas. É verdade. Acabam agredindo pessoas e rompendo relações em virtude de política, que foi o que aconteceu. Né? Nos grupos do WhatsApp, assim, nossa, amigos de anos de vida, né? Rompendo, saindo de grupo. Então, eu acho que a gente tem que voltar mais para os nossos problemas, reunir nossa família, fazer os nossos planejamentos, né? Olhar, assim, as nossas metas como família, ter mais diálogo entre a família, sentar mais, do que ficar pensando e se atendo às situações políticas, né? E falando um pouquinho de planejamento, como a gente pode fazer um planejamento saudável a médio prazo, a longo prazo, mas de forma concisa, uma forma que nos traga alegria em alcançar aquilo que planejamos ali no dia 1º de janeiro. Então, planejamento é importante. Né? É importante porque é importante a gente ter metas, objetivos na vida. Isso faz a gente ser feliz também, de certa forma. Né? Ainda mais quando a gente consegue realizar. Mas que a gente possa fazer e planejar e ter metas alcançáveis, possíveis, coerentes com a nossa realidade, com a nossa vida, com a nossa subjetividade. Então, metas alcançáveis. Igual a expectativa que eu disse antes. Expectativas coerentes e metas alcançáveis. Planejamento é importante, sim. Né? Não vamos querer, que nem a gente comentou, vamos querer comprar uma BMW se eu tenho dinheiro para uma moto. Né? Não. Metas alcançáveis. Chegou metade do ano, de repente a gente ainda não conseguiu alavancar essas metas. Isso acaba causando uma frustração. É o momento de refazer todas essas metas? Com certeza, Sandra. Ótima ideia. Né? Com certeza, refazer as metas, talvez mudar os planos, né? Com certeza. Se não deu em 12 meses, não é em 12 meses talvez que tenha que ser, a gente não pode fracionar a nossa vida, né? Em anos assim também, né? E que a gente talvez possa persistir nos nossos planejamentos e com certeza, meio do ano não deu, replaneje. Mude se necessário, né? Mas não desista. Isso aí. Doutora, como é que a gente lida com esse período? A gente já falou um pouquinho antes aí, é o período do vestibular, em que os pais acabam sofrendo junto. Muitos estudantes, eles se preparam de repente para fazer um curso, chegou lá no meio do curso, já não querem mais. E aí? Como é que a gente vai mudar tudo isso? Realmente é um problema, sim. Porque o que eu acho? Que hoje em dia há uma pressão também, cultural e social, que o jovem tenha que decidir a sua profissão
recentemente, né? Muito precocemente, né? Tudo para hoje. Tudo para hoje. E às vezes eles não estão preparados, nem têm maturidade para isso. Nem é o tempo, porque o tempo é subjetivo, o tempo é de cada um. Às vezes não é a hora. Sim. E daí tem que tomar decisão, toma a decisão errada. Indicaria de novo, procura um profissional, um psicólogo, que possa fazer uma orientação profissional, né? Para ver se realmente é a profissão que queria, fazer uma análise, fazer um autoconhecimento, né? Então, acredito que eu sugeria procurar um profissional. Ok. Doutora, já estamos chegando no final da nossa entrevista. Eu gostaria de te dizer que foi um prazer te conhecer pessoalmente e estar aqui no teu consultório, entendendo um pouquinho mais da psicologia, da psicanálise, porque todos nós precisamos desse suporte que às vezes a gente não consegue superar as dificuldades sozinho. Um ano está chegando, te desejo tudo de melhor em 2020 e também gostaria que você se despedisse das pessoas em casa, deixando a sua mensagem aí para as pessoas que nos acompanham. Obrigada, Sandra, foi um prazer mesmo. Bom, a mensagem que eu talvez resumiria e transmitiria seria de que a gente pudesse ser verdadeiros com a nossa identidade, com a nossa subjetividade, que a gente alcance e a gente reveja as nossas expectativas de acordo com o nosso eu. Sim, que planeje essas festas com a nossa realidade, que a gente possa não se isolar, porque a tendência, quanto mais depressiva a gente fica, há uma tendência de se isolar. Eu sei que é difícil muitas vezes, mas que possa ir contra isso, não paralise, enfrente, né? Tente encontrar amigos, talvez mudar a rotina das tradições, assim, né? Esse ano todo ano eu vou na casa da tia. Não, esse ano eu vou visitar uma amiga longe, né? Mudar a rotina, fazer planos sim, mas coerentes à nossa realidade, à nossa subjetividade e ao nosso próprio eu. Boas festas! Então aí, ficou a dica da doutora para você. E a todos vocês que nos acompanham, uma boa noite e uma boa semana.